Eu quero partilhar com vocês o texto de Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura e mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte, Romanos 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera hipótese ou possibilidade, é um fato absoluto, irrefutável. E o fato é este: nem todas as pessoas que sonham, que planejam e que desejam vencer, vencem. E eu quero ilustrar este fato com a saga esportiva brasileira. E eu prometo a vocês de não relembrar a tragédia de 2014. Eu gostaria de recuar um pouco mais. 1950, o Brasil hospeda pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, o Brasil abre aquele campeonato no Rio de Janeiro, no Maracanã, construído para aquela finalidade, goleando o México por 4-0. Em seguida, o Brasil vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil se torna um fenômeno do futebol mundial, porque vai para a semifinal e goleou a famosa Espanha por 6-1. Depois goleia a Suécia por 7-1, resultado que os brasileiros guardam muito bem. E então o Brasil vai para a final, no dia 16 de julho de 1950, com o Uruguai, dependendo apenas de um empate para sagrar-se campeão do mundo. Todo o Brasil celebrava antecipadamente a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. O povo nas ruas e praças cantava antecipadamente a vitória. O Brasil entra em campo dia 16 de julho de 1950 com 199 mil torcedores no Maracanã. Para não frustrar a torcida, o Brasil faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas então o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão com o empate. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória já foi conquistada, e conquistada na cruz do Calvário. Então, nós não entramos em campo apenas para ver se vamos vencer ou não. Essa vitória já foi conquistada, quando Jesus Cristo verteu o seu sangue, deu a sua vida por nós e ressuscitou dentre os mortos. Eu queria que você olhasse comigo então esta passagem. Eu gosto muito de ler, e via de regra, toda semana, eu procuro ver o que está saindo de novo na literatura. E vocês bem sabem que os livros mais publicados no Brasil são livros de autoajuda e livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu não acho que eu não estou lendo direito esses livros. Mas esses livros todos dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, basta fazer cócega no seu interior e se levantará daí um gigante. Mas sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas muito fracos. Nós não somos vitoriosos ou vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, isso é um fato. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres, que são mais espertas do que os homens, conseguem driblar um pouco com cosmético. Você sabe que a palavra cosmético vem da palavra cosmos. Quando a gente acorda, a gente é um caos, né? Aí passa um bom cosmético e você vira um cosmos. Agora, daqui a pouco, os cosméticos já não resolvem tanto. Aí uma boa cirurgia plástica também ajuda muito. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor, por exemplo. Mas nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já chegou ao ponto de quase se desesperar da própria vida? Que você gemeu nas noites mais escuras da sua alma. Temos fraquezas emocionais. Irmãos, se não todos, a maioria de nós revela fraquezas morais. Por exemplo, quantos de nós já não chorou diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais cometer esse erro? E você chora, e você promete, daqui a pouquinho, você se flagra repetindo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não. Faltou para você poder. Somos fracos. Mas nós temos fraquezas também espirituais. Paulo chega a dizer que nós somos um ser ambíguo, contraditório. O bem que nós queremos, nós não praticamos. O mal que não queremos, esse fazemos. Mas sabe o que é maravilhoso? Veja você comigo, no verso 26, que está escrito o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Apesar de eu ser fraco, Deus não me rejeita, Deus não me escorraça, Deus não me descarta. O Espírito Santo me assiste, e a palavra assistir aí traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregá-lo sozinho. Então o Espírito Santo vem e nos assiste em nossa fraqueza. Mas por que você e eu somos fracos? Paulo responde: nós somos tão fracos
que nós nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama tanto você que Ele não atende todas as suas orações. É por isso que Jesus nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que Jesus ensinou. Às vezes a gente entende o contrário. Às vezes a gente entende assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Isso Jesus nunca ensinou. O que Ele ensinou foi: todo o que pede, recebe. Porque se Deus fosse me dar tudo o que eu quero, eu me destruiria. Eu não sei orar como convém. Por exemplo, deixa eu ilustrar isso. Você se lembra que José estava preso no Egito? E aí quando o copeiro do faraó saiu, ele pediu ao copeiro para lembrar-se dele, para interceder por ele. E o copeiro esqueceu-se de José, e ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. Você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente passar as agruras de uma prisão? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair, o máximo talvez que ele poderia ser um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Mas naqueles 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. É por isso que o Espírito Santo nos assiste à nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas agora Paulo avança um pouco mais e diz que Deus está tão empenhado em nos conduzir à sua glória, que nós temos também não só a solidariedade de Deus, mas a compaixão dele. Olha o verso 26 na parte B: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos entender isso aqui. Deus ama tanto você, que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. Primeiro, você tem Jesus Cristo, que é o seu advogado, o justo, seu intercessor legal. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Quando chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo se apresenta e diz assim: Pai, por esse pecado que ela está sendo acusado, eu já morri na cruz. A punição desse pecado eu já sofri na cruz. É por isso que a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Nenhuma acusação prospera contra você, porque você tem o advogado justo, aquele que pagou a sua dívida, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Mas agora, Paulo vai dizer que nós temos um segundo intercessor na Trindade. Se nós temos Jesus intercedendo por nós, lá diante do tribunal de Deus, agora nós temos o Espírito Santo intercedendo em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós. Se Jesus é o nosso intercessor legal, o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. E como é que o Espírito Santo intercede por você? De 3 maneiras. Primeiro, vejam com vocês, versículo 26, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Em outras palavras, Ele intercede por você de maneira
intensa. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Ele é Deus e Ele é, e se Ele é perfeito e Ele é, Ele usa todos os seus atributos divinos para interceder por você, em você, ao Deus que está sobre você. É com essa intensidade que Ele intercede por nós. Mas em segundo lugar, a intercessão do Espírito é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. Pastor Flávio, eu acho que nunca nenhum estudioso da Bíblia sequer arranhou a superfície do que esse texto está querendo dizer. O que é um gemido? O que é um gemido? É uma expressão tão profunda de sentimento e dor que você não consegue articular em palavras. O Espírito Santo é Deus e, como tal, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, nem entre os anjos, nem entre os homens, e então Ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia que Ele ora por nós. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. Olha o verso 27, o que está escrito: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Em outras palavras, o Espírito Santo não desperdiça nem sequer uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Todas as suas orações são respondidas eficazmente. Mas Paulo dá mais um passo rumo a esse propósito de Deus nos conduzir à glória, quando ele vai falar da sabedoria de Deus no versículo 28. Confira comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira palavra que aparece nesse texto aí, sabemos, é um termo no grego que vem da matemática, é um termo exato, é um termo absolutamente concreto. Aqui não existe a linguagem da conjectura hipotética, aqui existe a linguagem da certeza experimental. Paulo não diz assim, sentimos. Paulo não diz assim, cogitamos. Paulo usa uma palavra técnica, matemática, exata, sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que a maioria das coisas, que as melhores coisas, não, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, isso é espantoso, chocante. E é preciso esclarecer para você não tirar dúvida, tirar conclusões precipitadas desse texto. Então vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. É possível que coisas ruins aconteçam com gente de Deus. Gente de Deus fica doente. Gente de Deus bate carro. Gente de Deus perde o emprego. Gente de Deus sofre acidente. Gente de Deus é atingido por bala perdida. Gente de Deus enterra os seus mortos. Então, não pense você que Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas, porque às vezes muita gente acha que se você é crente, você está blindado. Se você é crente, nunca nada de difícil vai acontecer com você. Jesus nunca prometeu isso, que nós não teríamos aflições. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas se encaixam para o nosso bem por si mesmas, como se as coisas fossem independentes, autônomas,
ou como se a sua vida fosse governada por horóscopo, pelos astros, ou se a sua vida fosse um grande jogo de coincidências. Não, Paulo não está dizendo isso. As coisas não acontecem a esmo, ao léu. O que Paulo está dizendo não é isso, que as coisas são livres e independentes e vão se encaixando por si mesmas, sem um plano, sem um propósito, sem um agente divino por trás. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama a Deus, então todas as coisas cooperam para o seu bem. Bom, mas talvez você esteja pensando assim: pastor, se isso é verdade, eu não estou entendendo nada, porque a minha vida está de ponta cabeça. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Nem sempre Deus explica para você ou para mim o que Ele está fazendo na nossa vida. Como não explicou para Jó. A despeito de Jó ter perguntado para Deus 16 vezes: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele ama você e Ele está trabalhando por você e não contra você. Deixa eu ilustrar isso. Quando o grande cientista Albert Einstein veio à América, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, acompanhado da sua esposa, uma repórter perguntou para sua mulher assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não está compreendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode compreender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você e Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Gary Chapman conta a história de um pastor que foi visitar uma moça. Estava muito amarga com Deus. E aquela moça tinha passado pelo drama de enterrar seu pai. E ela estava amargurada com Deus, tinha abandonado a igreja, não lia mais sua Bíblia, não orava mais, não havia cânticos de louvor mais em seus lábios. E enquanto o pastor tentava entabular uma conversa com ela, ela fazia um bordado à mão. De repente o pastor pede licença a ela, pega o bordado que ela estava fazendo, vira pelo avesso e disse: filha, eu não te entendo. Você é uma moça tão inteligente, tão prendada, fazendo uma coisa tão feia. Não estou vendo nexo nenhum aqui. As linhas estão soltas. Parece que não há um projeto sério aqui. E a moça disse: mas pastor, o senhor está olhando o bordado pelo avesso. Olha o lado direito dele. E o pastor disse: filha, você está olhando para a vida pelo lado avesso. Olha pelo lado direito. Você vai ver que tem beleza. Deus está trabalhando para o seu bem e não contra você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus vai temperando na sua vida momentos de alegria e momentos de dor.
momentos de saúde, momentos de doença, momentos de prosperidade e momentos de adversidade, momentos de celebração e momentos de luto. Em todas essas coisas, e mesmo no sofrimento, mesmo nas lutas da vida, mesmo nos dissabores da vida, mesmo nas situações mais adversas da vida, Deus está como que montando um mosaico da sua vida. Na hora que a dor está latejando em seu corpo, você chora, você geme, você reclama, Deus está doendo, e Deus está dizendo: meu filho, eu estou trabalhando, eu estou esculpindo em você a beleza do meu filho, o meu filho que aprendeu pelas coisas que sofreu. É como se você pensasse num artista que está esculpindo no mármore. Se o mármore tivesse sentimento e pudesse falar, quando aquele homem que está trabalhando ali, esculpindo, pegando o seu formão e quebrando pedaços e rascando, tirando lascas e burilando aqui, burilando acolá, ele ia gemer, ele ia reclamar, ele ia chorar, mas quando chega o final e você vê o produto daquela escultura, você fica encantado com a beleza. Tinha um projeto, tinha um plano. E eu quero dizer para você que Deus não é o Deus do improviso. Deus não tem rascunho, Deus não tem improviso, Deus tem um plano, é perfeito, é vitorioso, e o grande projeto de Deus na sua vida é contribuir para o seu bem, é trabalhar para o seu bem e não contra você. Mas talvez você pergunte ainda: pastor, mas que bem é esse? Que bem é esse? Eu ser rico, famoso, ter sucesso profissional, ter muitos amigos, ter uma saúde inabalável. Bom, essas coisas todas são muito boas, mas Paulo não deixa nenhum de nós aqui confuso acerca de qual é o bem que ele está falando. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Que bem é esse? A resposta está no versículo 29, dê uma olhadinha aí. Olha o que ele escreve no verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? É fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Ser rico, ser famoso, ter saúde, ter amigos, pode até vir a reboque, ou pode não vir. Mas o projeto eterno de Deus, que nunca sofreu revisão, que não tem rascunho, que é um plano que não pode ser frustrado, é que Deus lá na eternidade, antes de criar o mundo, Ele já escreveu este plano, Ele já estabeleceu este plano, e o plano é: eu vou fazer de você uma pessoa parecida com o meu Filho, eu vou esculpir em você a beleza do meu Filho. Meu projeto não é apenas levar você para a glória, meu projeto é transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que Deus faz isso? O versículo 30 explica. Olha o 30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Sabe o que significa isso? Esse grande projeto de nos transformar à imagem do Rei da Glória, não nasceu no tempo, mas na eternidade. Não nasceu na terra, mas no céu. Não nasceu com o homem, mas com Deus. Em outras palavras, não foi você, nem eu, nem nós, que escolhemos Deus. Um dia eu estou lá pensando: você quer saber uma coisa? Eu vou escolher Deus. Não, foi Deus que escolheu a gente. Quando você respondeu ao chamado de Deus, você apenas atendeu a um plano que veio de cima. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Jesus Cristo disse: não foram vocês que amaram a Deus primeiro, não, Deus amou vocês primeiro.
O amor de vocês por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por vocês. Que bonito isso! É Deus quem amou você com amor eterno, diz o profeta Jeremias, e atraiu você para Ele com cordas de amor. Aí Paulo avança um pouco mais, o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados na Bíblia. Há um chamado geral e há um chamado específico. O que Jesus Cristo disse? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Há um chamado que é dirigido aos ouvidos, há outro chamado que é dirigido ao coração. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmãos, se cada um de nós aqui pudesse nessa noite dar um testemunho da sua conversão, nós escutaríamos histórias lindíssimas. Um foi convertido achando um folheto rasgado e sujo na rua, caminhava cambaleando e bêbado para casa, e aí pegou aquele folheto, leu, o Espírito Santo tocou o coração, os olhos foram abertos, se rendeu a Cristo. O outro estava lá na boca do fumo, pegou um pedaço da Bíblia para fazer um baseado, para fumar, e de repente uma frase saltou aos olhos, aquilo entrou com uma flecha no coração, e a pessoa caiu de joelhos e se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. O outro estava lá na cadeia, recebeu um pedaço de Bíblia e leu, o Espírito Santo tocou e a pessoa foi convertida. Outra, ela estava em casa de madrugada, coração desesperado, pensando até em dar cabo da vida, ligou o rádio, ligou a televisão, uma mensagem específica para aquele momento, e o coração foi tocado pelo Evangelho e a pessoa se converteu. Eu estava em Aracruz, no Espírito Santo, e nós temos o ministério do Disque Paz, na LPC, onde eu trabalho, e alguém deu um cartãozinho do Disque Paz para um delegado da cidade, e aquele homem estava passando por um momento terrível na sua vida. Ele pegou o cartãozinho, botou no bolso. Naquela noite ele disse: eu vou tirar a minha vida. Entrou no quarto, fechou a porta, trancou a porta, pegou o revólver na cômoda. Quando ele está botando o revólver na cabeça, lembrou do cartãozinho. Tinha um número de telefone, onde ele ligaria e receberia uma mensagem. Naquele momento, por um impulso, pega o telefone e liga. Sabe qual a mensagem que estava do outro lado da linha? Se você está pensando em tirar a sua vida, não faça isso. Deus tem um plano para a sua vida. Aquele homem caiu de joelhos, em lágrimas. Deus está do outro lado da linha. E ali ele se rendeu a Cristo. Naquela mesma semana ele foi para a igreja e tornou-se um servo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus chama. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama na boate, chama dentro da cozinha, chama em qualquer lugar. Ele é Deus e a voz dele é poderosa. Poderosa. Deixa eu lhes dar um outro testemunho. Eu estava, pastor Flávio, numa segunda-feira no meu gabinete pastoral, em Vitória, quando entra um senhor, seus 30 anos, e diz assim: eu posso falar com o senhor? Eu falei: pode, claro. Ele me disse assim: ontem, isso era uma segunda-feira, ontem, domingo, eu estive aqui na igreja. Eu falei: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. E ele me disse assim: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas então, o que é que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo. E eu perguntei: mas o que é que houve? Ele me disse: enquanto eu estava olhando qual carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e do jeito que eu estava, com o revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei e ouvi a pregação, aquilo entrou no meu coração como uma flecha.
E Deus abriu os meus olhos, e Deus quebrou a dureza do meu coração, e eu saí daqui chorando, arrependido dos meus pecados. E quando eu cheguei em casa chorando, a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você? Alguém te machucou? Eu disse: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Jesus mudou a minha vida, Ele libertou a minha vida, eu sou uma nova criatura, Ele mudou a minha história. Ele chama um Saulo de Tarso, cheio de ódio, caminhando para prender os crentes. Ele chama, e a voz dele é poderosa. E Paulo avança um pouquinho mais e diz assim: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aqui está o coração da Bíblia, irmãos. Aqui está a essência do Evangelho. Eu jamais posso entender a fé cristã sem compreender o que é justificação. Eu vou clarear um pouco para você esse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da sua vida. E naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia que os livros vão ser abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Naquele grande dia do juízo, levantar-se-ão 4 testemunhas contra nós. Primeira, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você se lembra de todas? Deixa eu só fazer um checklist aqui. Já falou palavrão alguma vez? Já contou alguma piada imoral que não devia ter falado, mas contou a si mesmo? Já xingou alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Já mentiu alguma vez? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque a Bíblia diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Nenhum de nós é um perfeito varão. Então, por esse crivo, eu não posso entrar no céu. Mas os livros vão ser abertos e tem uma segunda testemunha contra nós. São as nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus pais não viram, seus parentes não viram, seus amigos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu. Você fechou a porta, apagou a luz, mas Deus estava lá. Deus viu. Então, pelo critério das obras, ninguém pode entrar no céu. Mas diz a Bíblia que no dia do juízo, Deus vai julgar em terceiro lugar as nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Sabe o que a Bíblia diz? Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei toda. Porque o padrão para entrar no céu é a perfeição. Nada contaminado pode entrar no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Bom, então, pelo padrão da omissão, ninguém entra no céu. Todos nós cometemos pecado de omissão. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Mas em quarto lugar, no tribunal de Deus nós vamos ser julgados também pelos desejos do nosso coração, pelos nossos pensamentos. E isso é dramático. Sabem por quê? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar o quê? Foro íntimo. Mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Eu não sei se vocês já pararam para examinar Romanos 7. Quando Paulo estava escrevendo Romanos 7, ele disse que foi o 10º mandamento do decálogo que levou à consciência de que ele era pecador. Mas eu pergunto a vocês, qual a diferença dos 9 primeiros mandamentos da lei para o 10º? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
Os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos. Qualquer tribunal da terra pode analisar, legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te de o dia de sábado para o guardar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Esse é o objetivo, todo mundo vê. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Isso é do coração. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus vê. Pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. E eu pergunto a você, quem passa nesse pente fino? Ninguém. Mas deixa eu ilustrar isso melhor para você. Segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça cerca de 10 mil pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais, né? Quantos desses pensamentos nós teríamos vergonha de contar para o nosso amigo mais próximo? Talvez você está se sentindo um pouquinho acuado. Eu não estou gostando dessa linha de raciocínio. Eu vim aqui para escutar uma coisa mais leve hoje. Mas deixa eu colocar você numa posição muito confortável. Muito confortável. Vamos imaginar que você que está aqui hoje seja a pessoa mais virtuosa da sua família. Mas vamos um pouco além, que você seja a pessoa mais virtuosa dessa igreja. Mas um pouquinho mais. Vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa do Sorocaba, ou do estado de São Paulo, ou da região sudeste, ou do Brasil. Mas deixa eu colocar você na posição máxima. Você é a pessoa mais virtuosa do mundo. Mas vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. E dos 10 mil pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, quantos pecados você terá depois de um mês? Quantos? 90. E no final de um ano? Quem é bom de matemática em 90 vezes 12? Quanto? 1080. Vamos arredondar para baixo, para 1000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 61 mil pecados. Pense comigo num réu sendo julgado, e o promotor, o advogado de acusação, provar pelos autos do processo que ele cometeu 61 mil violações da lei. Você diria, bom, é um caso indefensável, está condenado. Mas eu vou lhe dizer algo chocante. Você não precisa ter 61 mil transgressões para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. O que eu vou lhe dizer é chocante. Só gente perfeita entra no céu, sabia disso? Só gente perfeita entra no céu. Porque no céu não pode entrar nada contaminado. Aí você pode argumentar comigo e dizer, não estou gostando dessa brincadeira não, esse negócio não está certo, porque eu faço muita coisa boa, eu faço muita coisa certa. Se botar na balança coisa errada e coisa certa que eu faço, tem certeza que tem mais coisa certa que errada. O problema não é esse. O problema é que você não atingiu o padrão da perfeição para entrar no céu. E eu explico. Biblicamente está escrito assim: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Por quê? Porque você comprometeu o padrão da perfeição. Eu ilustro de novo. Vamos imaginar que vamos chegar em casa hoje, fazer um grande omelete para a família. Você vai na geladeira, pega 10 ovos, bota uma grande frigideira no fogo, quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, a gema vermelhinha. A hora que você quebra o 10º ovo, ele estava podre, caiu lá dentro da frigideira. Eu pergunto a vocês, quanto do omelete vocês estragaram? Todo.
mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo, está frito mesmo. Não tem chance, não tem esperança de você ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade. Impossível, impossível. Então, eu tenho uma boa notícia, uma grande notícia. O que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus fez por você. De que maneira? Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Quando ele estava lá na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra você, seus pecados, e anulou esse escrito de dívida, rasgou, encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Lá na cruz aconteceram 3 transações poderosíssimas, que é preciso entender. Primeira transação que aconteceu na cruz, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que significa isso? Deus não pôs na sua conta a sua dívida. Qual é o tamanho da sua dívida? Impagável. Impagável. Para Deus salvar você, sabe o que ele fez? Não botou na sua conta a sua dívida. Segunda transação da cruz, está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que Deus fez com os seus pecados? Lançou-os todos sobre o seu Filho Jesus Cristo. Naquele momento não havia beleza nele, naquele momento o sol escondeu o rosto dele, naquele momento o pai teve que desamparar seu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi feito pecado por nós, naquele momento ele foi feito maldição por nós, naquele momento a lei exigiu a morte dele, naquele momento diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo, e Deus satisfez nele toda a justiça que nós violamos, e ele ali é golpeado pela morte, a morte que o nosso pecado merece, porque o salário do pecado é a morte, e ele morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Terceira transação. Primeiro, Deus não botou a sua dívida na sua conta. Segundo, Deus botou a sua dívida na conta de seu Filho Jesus Cristo, e ele pagou essa dívida com seu sangue. Terceira transação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É como se Deus fizesse um DOC, é como se Deus fizesse uma transferência. Agora Deus pega toda a justiça do seu Filho e vai lá e deposita na sua conta. Isso é mais do que perdão. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Isso é mais do que perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Eu ilustro. Imagine que você estivesse quebrado, falido. Você devesse R$1 milhão ao banco. Você não tem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta, e a sua dívida é o quê? Paga. Agora você não tem mais dívida. Você está livre, está perdoado. Mas se você estava quebrado, quebrado você fica. Você só não tem mais dívida. Isso é perdão. Pois justificação é um conceito maior do que perdão. Sabe por quê? É porque Deus transfere para a sua conta lá no tribunal do céu todo o crédito da justiça do seu Filho.
Justificação, irmãos, não é um processo, é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, não tem graus. A pessoa que acabou de crer em Jesus está tão justificada como aquela que tem 50 anos de vida cristã. Significa o seguinte: é como se Deus fosse lá na sua ficha no tribunal do céu e puxa a sua ficha. Sabe o que está escrito lá? Justificado. Você não tem mais dívida, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, e mais, aqui tem um depósito de valor infinito na sua conta. Toda a justiça do meu filho está aqui na sua conta. É por isso que a Bíblia diz: há nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo não podia concluir de outra maneira senão como concluiu no versículo 30: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Eu pergunto a vocês, o verbo glorificar está em que tempo verbal aí? Quem me ajuda na língua portuguesa? No pretérito? Perfeito, no passado? E eu faço outra pergunta: a glorificação já aconteceu? Você está glorificado? Não. Eu ainda erro, eu ainda peco, ainda fico com medo, ainda fico ansioso. Então eu pergunto a vocês: será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Porque ele não colocou assim: e aos que Deus justificou, esse Deus também glorificará. Mas ele coloca no passado, como um fato consumado. Sabe o que significa isso? Você que creu no Senhor Jesus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. É por isso que ele termina com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Ora, é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, perseguição, a angústia, o fome, o perigo, a nudez ou a espada? Nós somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos, que tão grande salvação nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que grande Deus nós temos, que grande Salvador nós temos, que grande redenção nós temos em Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores. Que Ele nos abençoe. Amém.